aniversário é muito interessante. Até dizem que até os 50 anos, a pessoa sempre gosta de falar um pouquinho mais da idade dela, parecer mais experiente. Depois que passa os 50, começa a falar cada vez menos. A gente foi no lar dos idosos esse domingo e você vê gente lá que fazem 4 anos que estão fazendo 79 anos. Não aumenta o ano. O que realmente é o aniversário? Para quem me conhece aqui a sinagoga, a gente sempre faz questão de cumprimentar as pessoas no dia do aniversário judaico. Para alguns, isso é apenas uma questão de calendário. Dá a volta, tem todo o ciclo do ano, e quando chega a data, a gente tem que cumprimentar. Mas a realidade é que o aniversário judaico é muito mais do que um bolo e cantar parabéns, o que também é importante, mas tem um significado muito mais forte por trás dessa data. Não é apenas um dia que tem que vir e ir como se não tivesse passado. Quando a gente analisa a Hassidut, o estilo hassídico de ser, a gente vê que a Hassidut inovou muita coisa, revelou muita coisa. Tanto que quando Baal Shem Tov começou a difundir Hassidut, o mundo judaico tomou ele como uma espécie de reformismo, porque não estavam acostumados a celebrar, a fazer algumas coisas que o Baal Shem Tov introduziu. Por exemplo, uma reza mais prolongada. Rezar no Shabbat, ficar 4, 5, 6 horas rezando. Isso não era comum, isso era reservado para o Rosh Hashanah, para o Yom Kippur, não para um dia normal. De repente você vê Hassidim que numa terça-feira rezam de 7 horas da manhã, estudam Hassidut, depois rezam até 11 horas da manhã. Isso acontece. Isso foi algo muito estranho. O Baal Shem Tov, todo o caminho do Baal Shem Tov foi uma grande novidade. E dentre essas novidades temos a comemoração do aniversário. O Baal Shem Tov ele não deixava barato. Tinha muitos Hassidim que iam até o Baal Shem Tov só para comemorar o aniversário dele. O aniversário do Rabbi Israel Baal Shem Tov é no dia 18 de Elul, 12 dias antes de Rosh Hashanah, e ele fazia questão de celebrar de uma forma muito divulgada, muito grande. As pessoas vinham e ele fazia um Farbrengen, que é uma reunião hassídica, e falava mamarim, falava discursos hassídicos especiais para a data, o que é algo muito fora do comum, porque um mamar é algo muito elevado, é um estudo muito profundo. A Hassidut, a gente já tivemos aulas sobre Hassidut. A Hassidut vem de algo acima do que tudo que a gente vê do resto da Torá. E aí o Baal Shem Tov usava dessa força no dia do aniversário. O Baal Shem Tov comemorou também o aniversário, o nascimento e aniversário do primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, que também nasceu, por acaso, no dia 18 de Elul. Perdão, nada é por acaso. Mas eles compartilhavam a mesma data de aniversário, com 47 anos de diferença. E por que eu digo que isso foi uma novidade? Porque no mundo ortodoxo, era impensável comemorar o aniversário. Imagina, pelo contrário, o aniversário, o dia que a pessoa nasceu, e todos os anos posteriores, era comemorado com tristeza. Vamos ver por quê. Se a gente olhar na Torá, de onde vem o primeiro aniversário? A gente sabe de onde veio o primeiro casamento, o Shidduch, Yitzhak e Rivka. Agora, o primeiro aniversário mencionado, o primeiro aniversário mencionado é o de Faraó, de Paró, o rei do Egito. A história conta que o José, ele estava na prisão, depois de ser acusado falsamente de se deitar com a esposa do patrão, e ele está lá na prisão, e num dado dia ele vê 2 ministros cabisbaixos, o ministro dos pães e o ministro do vinho do faraó. E eles dizem que eles tiveram um sonho, e que naquele sonho, o copeiro, o ministro dos vinhos, sonhou com cachos de uvas, 3 cachos, e ele espremendo os cachos pro faraó, no copo do faraó. Depois o padeiro sonhou com 3 cestos de pães e uma ave comendo. E aí, o José, ele fala o seguinte, Yosef, ele explica, 3 cachos, 3 cestos de pães, são 3 dias. Daqui a 3 dias, no dia do aniversário do faraó, ele vai julgar vocês. E o copeiro, ele vai ser retornado à sua função original,
vai voltar a servir o faraó e o padeiro vai ser morto. E realmente assim aconteceu. A Torá fala que 3 dias depois, Yom Huledet et Paró, no dia do aniversário do faraó, ele julgou os 2 ministros, entre outros, e realmente aconteceu como José falou. O padeiro foi morto e o copeiro retornou ao seu ofício. Essa é a primeira prova por que os judeus não gostavam, não curtiam a ideia de comemorar o aniversário. Porque se você olha na Torá, quem fez o aniversário? Não apenas um não-judeu, mas um rei cruel. Os faraós, em geral, faziam o que bem desse na telha, não eram pessoas boas e corretas. E aí veio o Baal Shem Tov e fala que vai comemorar um aniversário, sendo que o único na Torá que fez isso era um perverso. Se a gente olha no Talmud, no Tratado de Avodah Zará, está escrito que 3 dias antes do aniversário do rei, quando é um rei de outra nação, os judeus devem se afastar do povo local. Não devem fazer negócios com eles. Por que isso? A lógica é a seguinte: no dia do aniversário do rei, eles faziam festanças, regadas de imoralidade e regadas de sacrifícios e oferendas idólatras. Então o judeu não deveria fazer negócios com eles, porque a chance era muito alta do produto comercializado ou do valor ser utilizado para aquelas festas, para aquela idolatria. Então, para se abster disso, por exemplo, se eu sou comerciante de cordeiros, de carneiros, eu não deveria vender para outras nações 3 dias antes do aniversário do rei. Não deveria vender meus animais, porque provavelmente eles vão usar isso para a festa deles e que tudo isso tem a ver com idolatria. Tinha um rabino, no século XIX, ele foi rabino de Jerusalém, de Mir e de Jerusalém, Rav Eliyahu David Rabinovich Teumim. Não é família, acredito que não. E ele dizia o seguinte: ele detesta quando as pessoas vêm cumprimentá-lo pelo seu aniversário, porque isso é algo incorreto. E ele diz: o que já temos para comemorar no aniversário? Somente tzadikim, somente pessoas justas e completas podem comemorar o aniversário. Por que isso ele falou? Porque vir para o mundo, comemorar o aniversário, quando a pessoa não é completa, ela está comemorando mais tempo que ela esteve aqui sem cumprir seu objetivo, sem fazer as mitzvot, todas as mitzvot, todas as boas ações que ele poderia fazer. A ideia por trás disso é a seguinte: muitos, fora do movimento racídico, ficavam em depressão no dia do aniversário. O dia do aniversário quer dizer que eu, há tantos e tantos anos atrás, eu tinha minha alma nos céus, porque eu, na verdade, eu não sou corpo, eu sou minha alma, essa é a identidade de cada um, e minha alma estava nos céus, e minha alma estava aproveitando da presença divina, e minha alma via como Deus realmente arquiteta o mundo, como Ele opera o mundo. Minha alma estava muito bem. Está escrito no Zohar que a alma fica embaixo do trono celestial. Chegou o dia do meu nascimento, o que Deus fez? Pegou minha alma, jogou para esse mundo. Como mencionamos semana passada, o mundo é chamado de alma de Shikra, o mundo da mentira, pela Kabbalah. E minha alma está há tantos e tantos anos vivendo aqui. Que tristeza! Minha alma vive no mundo corrupto, cheio de promiscuidade, coisas negativas. Então, como que no dia do meu aniversário eu vou sorrir? Como eu vou ficar feliz se na verdade eu estou lembrando a grande caída que teve a minha alma? Então essa é a lógica de todos aqueles que iam contra o aniversário. Primeiro, porque é o faraó que comemorou. Em segundo lugar, porque realmente o que eu estou comemorando? Tem uma discussão interessante no Talmud entre Beit Shammai e Beit Hillel. Eram 2 escolas. E geralmente discutiam bastante. E hoje em dia nós fazemos a maioria das nossas ações de acordo com Beit Hillel. Por exemplo, acabamos de terminar Hanukkah. Beit Hillel diz que no primeiro dia de Hanukkah se acende uma vela, no segundo 2 e assim por diante. Vai aumentando. Beit Shammai diz o contrário. Acenda 8 no primeiro dia e vai diminuindo. Tem toda uma lógica por trás disso. Em todas as discussões deles, obviamente, eles tinham um parecer. Mas tem uma discussão que eles concordaram. Eles discutiram bastante sobre o dia
não do aniversário, mas do nascimento da pessoa. E cada um veio com um argumento, e no final, o Talmud diz o seguinte, Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém diz que ambas as escolas concordaram que feliz é aquele que não nasceu. A tal ponto, eles foram, imaginem, comparando isso com o aniversário, eles falaram tão forte contra esse conceito de comemorar o dia do aniversário, que eles falaram, feliz é aquele que nunca nasceu. Por quê? Porque aquele que nasce, como falamos antes, vem para um mundo negativo. Inclusive, essa conclusão nós mencionamos também no Yom Kippur, quando falamos dos pecados e da destruição do templo por conta dos nossos pecados, de pessoas que se foram justos, que pereceram por conta dos pecados da nação. Lá também diz, feliz é aquele que não nasceu, porque ele não deve nada a ninguém, ele não precisou passar por isso. A Torá tem 248 mitzvot, preceitos ativos, e 365 mitzvot passivas, proibitivas, coisas que não podemos fazer. Olha o número de proibições, temos uma por ano, e quantas coisas a gente pode cair. Então a alma que não veio para o mundo, ela é uma felizarda, porque ela nunca peca, ela está inteira, íntegra, ela não tem manchas. Todos nós, todos os que vêm para o mundo, acabam falhando em uma coisa ou outra. Então, chegar para uma dessas escolas, Beit Shammai e Beit Hillel, e falar, vamos comemorar o aniversário, é um absurdo. Porque vai contra o propósito de pureza e de uma vida correta. Mas agora a gente tem que começar a ir para o outro lado. O dia do aniversário é um dia muito poderoso. E a fonte para isso também está na Torá. E novamente a fonte não vamos encontrar a fonte no lado da santidade, e sim no lado da impureza. Num povo que nos odeia, um povo que nos perseguiu gratuitamente, o povo de Amaleque. Está escrito que quando o povo judeu saiu do Egito, atravessaram o mar, eles foram atacados por Amaleque. Gratuitamente, eles não tinham nenhum problema conosco. Eles simplesmente vieram esfriar a nossa moral. A gente estava lá em cima, confiantes, imagina, a gente viu o mar se abrindo, a gente vai receber a Torá, e aí vem Amaleque, dá uma paulada, eles vêm guerrear contra nós. A Torá diz que Moshe Rabbeinu subiu no monte, e ele estava olhando o campo de batalha. Toda vez que Moshe erguia suas mãos, o povo judeu ganhava a guerra, ia ganhando. Quando ele abaixava a mão, porque ele se cansava, obviamente, Amaleque começava a ganhar. Até que vieram e seguraram os braços de Moshe erguidos para eles ganharem logo a guerra. Como é possível que Amaleque tinha um poder de ganhar contra o povo judeu? Eles não eram mais fortes que o povo judeu. O povo judeu estava muito confiante. Viu Deus. De repente Amaleque tem uma força de começar a derrubar judeus. Como? Então está explicado no Midrash que Amaleque foi muito inteligente. Eles pegaram soldados que faziam aniversário naquele dia. Todos os soldados, pelo menos a frente de batalha deles, eram aniversariantes. E eles sabiam que no dia do aniversário, o mazal, a força da pessoa é tão grande que com essa força eles iriam vencer os judeus. E realmente, se Moshe Rabbeinu não tivesse erguido finalmente seus braços, indicando que estava mexendo nos mundos espirituais, Amaleque teria vencido muitas batalhas. Talvez não toda a guerra, mas muito mais do que eles conseguiram atingir o povo judeu. Eles sabiam disso porque eles reconheciam o que é a alma vir para o mundo. Por que eles escolheram aqueles soldados para batalhar? Porque eles sabiam que naquele dia, no dia que suas almas vieram para o mundo anos atrás, era um dia que eles estavam muito mais fortes espiritualmente, e isso reflete no mundo físico também. Como? O que Moshe Rabbeinu fez naquele momento? Como que ele, levantando as mãos, o que ele fazia? Ele alterava o mazal deles. O mazal tem a ver com o zodíaco da pessoa. Ele conseguia alterar isso de uma forma tal que ele conseguia diminuir a força deles. Mas ainda assim a mensagem é muito clara. No dia do aniversário tem uma frase muito legal, escutei ela no nome do Rebbe de Lubavitch, que o dia do aniversário
é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode continuar sem você. No dia do aniversário de cada um de nós. Naquele dia, tantos e tantos anos atrás, Deus decidiu que o mundo não podia continuar sem mim. Eu tenho a minha missão. Isso independente de quantos anos a pessoa viva no mundo. Mas Deus não cria nada à toa. Então, no dia 3 de Tevet, por exemplo, Deus falou que para trazer Mashiach, para completar a missão do mundo, é preciso que a minha alma venha para cá. E assim, cada um e um, independente da nação, independente de ser judeu ou não, Deus decidiu que nesse dia você é super importante. Você é aquela peça necessária para o mundo continuar existindo. E por isso mesmo, como que chama em hebraico o dia do aniversário? Yom Huledet. É muito diferente do que aniversário. Aniversário quer dizer o ano, ano, é o ano, cada ano eu vou contando mais um desde que eu nasci. Basicamente é isso. Yom Huledet é o dia do nascimento. E Huledet, Leidá, é nascer. Eu estou comemorando hoje, não quantos anos se passaram desde que eu nasci. Hoje eu estou comemorando o próprio nascimento. Está escrito que no dia do aniversário da pessoa é como se ela estivesse nascendo novamente. Como funciona o calendário judaico? Ele é cíclico. Bom, qualquer calendário é. Mas uma vez o Reb David Akiva me explicou que como funciona o ciclo do ano é uma espiral. Você sempre vai parar no mesmo ponto. Apenas um degrau acima. Então, no dia do aniversário, a transmissão espiritual que a pessoa recebe é exatamente a mesma do dia que ele nasceu. Então, no aniversário ele está realmente nascendo, espiritualmente falando. Então, todas as forças que a pessoa recebeu no dia que ele nasceu, ele recebe novamente no seu aniversário. O Tânia traz que antes da alma vir para o mundo, Mashbi'in ototei tzadik, fazem a alma jurar que ela vai ser uma pessoa correta. Aí vem a pergunta, como você jura que você vai ser correto? O bebê nem nasceu, a alma nem veio aqui para baixo, e você está fazendo ela jurar que vai ser 100%? Como é isso? Como funciona isso? Porque Mashbi'in, que vem de juramento, fazem a alma jurar, também é Masbi'in, satisfazem a alma com forças para isso. Então, quando a pessoa vai nascer, e assim também em cada aniversário, satisfazem sua alma com forças, dão mais forças. Então, no dia que o Massal brilha mais, a sorte da pessoa brilha mais, é o dia que Deus está novamente confiando em você, na sua missão, e te dando as mesmas forças que Ele deu quando nasceu. Então, a gente vai usando essas forças durante o ano, e no aniversário, novamente, nós nascemos espiritualmente. E por isso também que é um costume dar brachot no dia do aniversário. Porque se eu tenho mais força no dia de hoje, então, eu estou num patamar um pouquinho mais elevado espiritualmente falando. E se eu estou nesse patamar, é quando eu tenho que aproveitar para distribuir para os outros. Não guardar somente para mim mesmo essas forças que eu recebo, mas eu tenho o direito e o poder de mandar para os outros. Esse é um dos costumes, de dar brachá, abençoa todo mundo, não custa nada. Pelo contrário, você está ajudando os outros. Então, vamos voltar agora para a pergunta que a gente fez lá atrás. A pergunta era como que a gente aprende do aniversário do faraó, que é alguém negativo, e a segunda pergunta é um dia triste, afinal de contas a alma veio aqui para baixo. Então a resposta da primeira pergunta é a seguinte: primeiro, não tem problema nenhum aprender do faraó. Nós falamos, um perverso fazer aniversário, nós também vamos fazer? Sim, porque coisas boas que as pessoas fazem, independente de quão boas elas são, nós podemos aprender. Não é somente aniversário que aprendemos de uma pessoa perversa, nós aprendemos o Sheva Brachot, a semana de comemorar depois do casamento, nós fazemos festa por 7 dias, nós aprendemos do Lavan, o sogro de Yaakov, que era uma pessoa perversa, ele trocou, não vou contar toda a história agora, mas ele trocou as irmãs na hora de levar elas para Rupá, para casar com Yaakov, em vez de ele casar com Raquel, ele casou com Leá, e quando Yaakov veio reclamar, ele falou, não, termina essa semana de festas, e aí você vai casar com a Raquel também. Dele aprendemos a festejar os 7 dias de casamento. Um minyan, um quórum de 10 judeus. Aprendemos dos espiões que entraram na Terra Sagrada e saíram falando mal. Eles eram em número 10, os perversos. E nós aprendemos deles para uma coisa positiva. Então não é um problema isso. Pelo contrário, se tem algo bom a extrair, vamos fazer exatamente isso. Fora que
o aniversário do faraó resultou na liberdade do Yosef. No dia que ele resolveu, no dia do seu aniversário que ele julgou favoravelmente o copeiro, como Yosef havia predito, isso eventualmente levou à liberdade do Yosef. Agora, na questão de estar deprimido no dia do aniversário, porque a alma desceu, é muito pelo contrário. A alma, quando ela vem aqui, ela vem para ajudar o mundo a seguir o seu fluxo, a chegar ao seu objetivo. Nada é mais sagrado do que isso. Realmente, para a alma é muito melhor estar lá em cima, mas não é para isso que ela foi criada. Ela foi criada para vir aqui, trabalhar com o mundo, mudar o mundo e fazer chegar Mashiach. E aí sim, quando chegar Mashiach, consta que as almas vão ter um prazer muito maior do que se tivessem permanecido lá em cima, embaixo do trono celestial. Então é um dia a ser comemorado. Quando é aniversário de um Rebbe, ou de um líder como Moshe Rabbeinu, então isso afeta, esse poder extra, afeta não apenas o dia, mas o mês todo. Como vemos na história de Purim, que o Haman, ele queria acabar com todo o povo judeu, e ele fez um sorteio, e caiu no mês de Adar, e ele ficou feliz, porque no mês de Adar Moshe Rabbeinu faleceu. Ele não sabia que Moshe Rabbeinu nasceu naquele mês também. E o fato de Moshe ter nascido no mês de Adar ajudou a salvar todo o povo de uma aniquilação total. Nós vemos que, por exemplo, o tabernáculo ele ficou pronto no dia 25 de Kislev, primeiro dia de Hanukkah. E ainda assim, Deus mandou segurar a inauguração até Nissan, porque no mês de Nissan nasceu Yitzhak. O templo sagrado, o Beit HaMikdash, o primeiro templo do rei Salomão, eles também seguraram a inauguração para comemorar no mês de Tishrei, o mês que nasceu Avraham Avinu. Então, uma pessoa simples, ele afeta esse poder, essa força maior para o dia do aniversário, e um líder é para o mês todo. Como pessoa simples, nós devemos saber como aproveitar bem, ao máximo, o dia do aniversário. Tinha uma vez um Hassid que comentou com o Rebbe, que era o aniversário dele. Ele escreveu para o Rebbe, e o Rebbe perguntou se comeram bolo no dia do aniversário. O Hassid ficou meio desse jeito, o Hassid já de 70 anos. Não comemos. Ele falou, não tem problema, dá tempo ainda de fazer bolo, a família se juntar para comemorar. É importante, mas temos outras coisas a fazer no dia do aniversário. Em primeiro lugar, se é um homem, ele deve buscar subir na Torá, ter aliá no Shabat antes do aniversário. E se o aniversário cai num dia que se lê a Torá, segunda ou quinta ou Rosh Chodesh, deve tentar subir na Torá de novo. Subir na Torá, ter uma aliá, quer dizer, a própria palavra diz, aliá é elevação. Deve-se dar tzedakah, caridade, antes da reza da manhã e da tarde, porque isso também aumenta em méritos a sua reza. Deve fazer Cheshbon Nefesh. Isso é um dos principais pontos do dia do aniversário, que é uma meditação. O Rebbe escreve no Yom Yom que a pessoa deve ficar reclusa por alguns momentos do dia e meditar como foi o ano anterior, o que ele vai melhorar para o ano que vem. Se não faz isso, o efeito do aniversário não é o mesmo. Esse é o propósito de celebrar o final e o início de um novo ciclo. E a gente vê que na Torá o próprio faraó fez isso. Porque no dia do aniversário ele juntava todos os seus ministros que fizeram alguma coisa errada e avaliava os erros e acertos. Deve-se também estudar Hassidut, juntar amigos, fazer um Farbrengen. O meu eu fiz aqui no Shabat passado, a gente pode repetir a dose no Shabat que vem. É importante juntar e celebrar. Deve-se aumentar no estudo de Torá, tomar uma boa decisão no que a pessoa vai melhorar. É muito interessante isso. Qual é a lógica? Por que eu tenho que pensar no que eu vou melhorar esse ano? Não é apenas para o ano valer a pena. Eu estou melhor do que o ano passado. Não é por isso só. É porque se a decisão que eu tomar no dia do meu aniversário, e eu cumprir, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou recitar o Shema antes de dormir, lendo dentro do Sidur. Cada vez que eu fizer isso no decorrer do ano, eu vou conseguir atrair essa energia que eu tive no dia do aniversário. Cada vez que eu parar e fazer isso, como é em nome, em honra ao meu aniversário, então eu trago aquela força
do dia do aniversário novamente. Então, tomar uma boa decisão bem pensada, claro, não adianta decidir uma coisa que não vamos conseguir cumprir, mas se a pessoa toma essa decisão bem pensada e cumpre com ela, durante o ano ele consegue estender esse mazal forte, essa força maior do aniversário para o ano todo. Deve-se também recitar a bênção de Shechianu, uma fruta nova. Shechianu é uma bênção que nós recitamos toda vez que vamos comer uma fruta nova naquela estação. Então, o Shechianu, a Brachá, a bênção, comemora que Deus me fez viver até aqui. Shechianu, Vekimanu, Vekianu, nos fez viver e nos manteve para chegar nessa data. Então, é apropriado fazer essa bênção. E um último costume, é costume falar todo o livro do Teilim, ou pelo menos um dos 5 livros do Teilim. Ele é o Salmo, é subdividido em 5 partes, recitar uma dessas partes, pelo menos, e recitar o próprio Teilim. Como funciona? Uma pessoa, quando ela faz 20 anos, ela começa a recitar o Salmo 21. Por quê? Porque ele entrou no 21º ano de vida. Então, no aniversário já recita o próximo. Sobre isso tem uma história muito bonita, aconteceu 9 anos atrás. Tem um rabino chamado Rav Menachem, ele é parte do Tzach, uma organização Chabad de Israel, que cuida de vítimas do terror, de terror. Eles pegam soldados que se machucaram em batalhas ou em atentados, pessoas, e cuidam, dão um apoio, uma moral. E uma das coisas muito legais que eles fazem é pegar esses soldados e levar para o 770, viajar para os Estados Unidos, Israel para os Estados Unidos, ou pelo mundo para contar sua história. É algo muito especial. Inclusive eu vi certa vez aqui no Chile, na Avenida Europa, soldados vindo e contando a experiência deles. É bonito isso. 9 anos atrás, tinha um capitão chamado Ziv Shilon. Ele estava fazendo a patrulha na fronteira com Gaza e tinha um objeto suspeito lá. Eles foram, mexeram, era uma bomba, jogou eles para trás e infelizmente naquele atentado, o capitão Ziv, ele perdeu o seu braço esquerdo e o direito também ficou muito machucado. Ele conseguiu sair dali com outros soldados, foi levado no hospital em Beersheba, depois transferido para Tel Aviv. Os médicos estavam extremamente negativos quanto à recuperação do braço direito dele. Estava machucado demais, não valia a pena fazer cirurgia, mas toda vez que eles falavam para o soldado, para o capitão, olha, vamos ter que amputar seu braço direito, ele falava de jeito nenhum. O esquerdo eu perdi, não foi opção minha. A bomba explodiu, me tirou o esquerdo. O direito, eu vou concordar em perder meu braço de jeito nenhum. E os médicos tentavam fazer pressão, porque afinal de contas, se a pessoa está com um membro ruim, pode causar mal para todo o resto do corpo. E era um debate. Bom, o capitão Ziv viajou com mais 9 soldados, com o Rabbi Menachem, para Nova York. Eles foram passear. Imagine isso como uma espécie de férias das decisões difíceis que eles tinham que fazer, médicas, e do sofrimento. E isso amenizava um pouco a dor deles. Bom, eles passearam, foram no 770, para quem já foi lá, sabe que tem muita vitalidade, muita alegria. E aí eles foram na sexta-feira para o Ohel, o local onde se visita o sogro do Rebbe, o Rebbe, e eles aprenderam como se entra no Ohel. A pessoa senta, vai no mikve antes, banho ritual, escreve uma carta para o Rebbe, e quando ele entra no Ohel, ele lê a carta, ele fala o próprio Salmos, e eles se prepararam bonitinho. Entraram no Ohel, e eles começaram a fazer o Teilim, os Salmos. E o capitão Ziv, ele recitou o Salmo 26. Ele imaginou 25 anos. Aí, de repente, ele acabou os Salmos, falou para o Rabino Menachem, eu me confundi, eu só faço 25 anos na semana que vem, então o capítulo 26 só vou começar semana que vem, já recitei agora, eu tenho que recitar o 25, porque ele ainda tinha 24 anos. E aí o Rabino Menachem falou, claro, não tem problema, te aguardo, ele recitou rapidinho, é curto, e eles saíram do Ohel, e estavam no ônibus voltando para Manhattan, e o Rabino Menachem percebeu que o capitão, estava todo mundo fazendo algazarra, a festa, e o capitão estava sentado assim, encolhido num canto, triste, abatido. O rabino foi e perguntou para ele o que aconteceu, por que você está tão triste? O capitão não quis falar naquela hora, falou, depois da refeição do Shabat, a gente conversa.
Tá bom. Algumas horas depois, eles sentaram para conversar. E o capitão falou para o rabino, olha, eu precisava decidir se eu vou deixar os médicos amputarem meu braço ou não. E eu não sei, como que eu vou decidir uma coisa dessas? É uma coisa muito grave, não é uma questão pequena. E eu falei o seguinte, lá no Ohel, eu estava escrevendo a carta para o Rebbe, e eu falei, sabe como eu vou decidir? Eu vou ler meu Teilim, meus salmos no Ohel. E se eu ler nos salmos, que Deus, no salmo, perdão, sobre mão, alguma coisa a ver com mãos, eu vou manter meu braço direito. Se eu não ler nada sobre mãos, eu vou permitir a amputação. E aí nós entramos no Ohel, eu li o capítulo 26. E eu fiquei muito feliz. Porque 3 vezes no capítulo 26 está mencionado mão, braço. 3 vezes. Eu falei, Baruch Hashem, Deus está me falando que eu vou poder manter meu braço. Mas aí eu lembrei que meu aniversário é na semana seguinte. Eu tenho que recitar, não o Salmo 26, o 25. E a hora que eu recitei, não tem uma menção de mão. Eu entendi que Deus quer que eu perca esse membro também. Eu estou arrasado com isso. Rabino Menachem também ficou abalado. Puxa vida, ele decidiu dessa forma. Ele pensou um pouquinho. Peraí, capitão Ziv, me diz o seguinte. O teu aniversário você calculou semana que vem é a data, o calendário judaico ou o laico? O capitão falou, não, o meu aniversário goi, não judaico, é na semana que vem. Ah, o Rabino Menachem falou, então, peraí, vamos ver quando é a tua data judaica. Você sabe quando é a tua data judaica? O capitão falou, sim, dia 23 de Iyar. Naquele momento o Rabino pulou. O quê? 23 de Iyar? Foi hoje. Sexta-feira, foi teu aniversário. Enquanto você estava no Ohel escrevendo para o Rebbe, pedindo brachot, era teu aniversário. E aí você recitou o salmo correto, o 26, não o 25, porque você já fez aniversário na data judaica. O capitão ficou super feliz, imagina, eles comemoraram que ele realmente não ia precisar fazer a amputação. E assim mesmo, antes dele retornar para Israel, ele começou a retomar movimentos dos dedos, estavam paralisados até então, ele realmente não passou pela cirurgia, ele conseguiu manter o braço. Inclusive, depois, todo Hanukkah, o Rabino Menachem ia visitá-lo, e ele mesmo acendia com seu braço direito a Hanukkah, a primeira vela. Essa história nos mostra, claro, não só o conceito de recitar o Teilim é muito importante todos os dias da nossa idade, mas o aniversário não é uma bobagemzinha. É um dia muito sério. Ele é tão sério que ele é super feliz. O dia do aniversário é o dia que nós temos uma força a mais. É um dia que nós devemos buscar fazer mais bem para os outros. Mais opções, mais coisas boas que devemos fazer, mais reza, porque é um dia que nós temos mais força. Por que não aproveitar esse dia para abençoar os outros, para elevar os outros? Como, então, hoje à noite é o meu aniversário, quero aproveitar para dar uma brachá para cada um, que tenham muita saúde, em primeiro lugar, muita saúde para vocês, toda a família, todo mundo que está assistindo. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde financeira, saúde física, em todos os aspectos, que possamos ser muito felizes, todos aqueles que ainda têm que ficar em casa, que possam sair realmente já sem máscaras, que a Hashem acabe com toda essa pandemia absurda, que possamos ser todos muito felizes, poder comemorar muitos aniversários e de todos nós, e todas as brachot possíveis, como costumo falar, sempre consta no Birkat Hamazon, lá no final, Bakol, Mikol, Kol, brachot, em tudo, de tudo e tudo, que são as bênçãos que Deus abençoa os nossos patriarcas, que possam recair sobre todos vocês, sobre todos nós, e que possamos ser realmente muito, muito, muito felizes em todos os aspectos. Muito obrigado a todos que assistiram aqui pelo Facebook.